Para a sua saudação inicial à plateia, aos congressistas que nos acompanham virtualmente, e também para proferir a mensagem de boas-vindas ao nosso palestrante, que estará conosco em instantes, convido a usar da palavra a senhora gerente médica da Teva, doutora Bruna Matos. Muito obrigada, boa tarde a todos. Com muita satisfação que eu estou aqui hoje, representando a Teva, em pleno mês de setembro, que é o mês de conscientização da doença de Huntington. A gente mostrou no começo do vídeo, a gente trouxe alguns dados dos Estados Unidos. A gente não tem a prevalência da doença de Huntington no Brasil, por enquanto. Mas a gente sabe, por dados da Associação Brasil Huntington, a ABH, que é a única associação que representa esses pacientes no Brasil, que a gente tem uma estimativa de em torno de 20 mil pacientes que têm o gene da doença de Huntington. Vocês vão saber um pouco mais daqui a pouco. E em torno de 65 mil pessoas em risco de ter a doença. Tá? Então, é uma população grande acometida, apesar de ser uma doença rara, e altamente impactante e incapacitante. E para falar dessa doença, com também muita satisfação, que a gente traz o Dr. Vitor Sung. O Dr. Sung ele é um dos principais expoentes quando se fala de doença de Huntington no mundo, não só no cuidado da doença, mas também no desenvolvimento de pesquisas sobre a doença de Huntington. Tá? Ele é dos Estados Unidos, da Universidade do Alabama. É um neurologista, especialista em distúrbios do movimento. Ele é um dos diretores de um dos 5 centros de excelência de doença de Huntington nos Estados Unidos. Dr. Sung, the floor is yours. Boa tarde a todos, é um prazer estar com vocês. Gostaria de estar em pessoa no Brasil, tão bonito. Muito obrigada pela apresentação maravilhosa, Bruna. Como ela disse, eu sou neurologista. Meu foco principal, tanto clinicamente quanto em pesquisa, é na área da doença de Huntington. E é um prazer conversar com vocês sobre essa doença aqui hoje. Alguns poréns, eu já servi como consultor tanto para a Teva quanto para Neuroquímica. Os produtos vão ser discutidos no geral, mas não especificamente. Claro, não vou falar sobre nada off-label e seus usos. Então, hoje estamos aqui para aprender de modo geral sobre a doença de Huntington. Conseguem todos? Actually, please, Dr. Sung, if you could wait for a second, because we're having a problem with the translation. So just a second. Só um minutinho. Conseguem me ouvir? I'm not sure things are okay with the translation. I'm not able to see them. Yes, it is. I'm so sorry. Perdão. Então, vamos começar aqui com o que é a doença de Huntington. A doença de Huntington é uma doença genética rara que causa a quebra de neurônios. Então, a única forma de ter a doença de Huntington é se você herdar a mutação genética que causa. Então, não existe um meio que seja adquirido por meio do ambiente. E os sintomas que ele causa ao longo do tempo, então temos uma ordem degenerativa genética. Então, ele progride ao longo do tempo. E os sintomas do HD, que chamamos de tríade de sintomas HD, são os motores, cognitivos e comportamentais. E todos os 3 irão progredir ao longo do tempo. Então, você tem problemas motores que iremos discutir. Isso você pode tentar enxergar um paciente Parkinson ao longo do tempo. Você tem impedimentos que levam à demência. Então, paciente de Alzheimer ao longo do tempo tem também problemas psiquiátricos que podem chegar à psicose. Então, é como ter esquizofrenia progressiva.
E alguns descrevem os sintomas de HD como ter Parkinson, Alzheimer e esquizofrenia, tudo de uma vez. Então, é um desafio. Como a Bruna mencionou, não temos números precisos sobre prevalência. Teve um estudo pequeno que sugeriu que poderia haver cerca de 1,85 por 100 mil pacientes no Brasil com a doença de Huntington, mas achamos que esteja subestimado na realidade. Em geral, as nossas estimativas chega a 13 por 100 mil. O que isso indica para uma doença rara é que, enquanto a incidência do HD é menor que doenças como SLA, a prevalência, por conta da longevidade dos pacientes de HD, a expectativa de vida vai ser cerca de 15 a 20 anos, enquanto a expectativa de vida para SLA vai ser ali próximo de 5 anos. A prevalência ou a probabilidade de você encontrar alguém na sua vida que tenha HD ou em sua clínica que tenha HD é, na verdade, muito similar àquele de SLA. Então, apesar do SLA ser um nome mais conhecido, pensamos que temos tantas pessoas afetadas pelo HD quanto pela SLA. E o aspecto genético da doença o torna um desafio particular. Então, SLA, enquanto uma doença difícil, muitas vezes é um raio para uma família. A família consegue se juntar ao redor daquele indivíduo único que está acometido pela doença. Embora seja difícil, a família inteira pode se dedicar a isso. E em HD, devido a ser autossômico, dominante e por ser genético, temos diversos parentes afetados em cada geração da família. Então, muitas vezes o cuidador cuida de alguém com HD e aí se torna o paciente depois de algum tempo. Então, é uma doença genética que aparece na idade adulta, com idade média de 40 anos. Então, vai afetar a pessoa naqueles anos cruciais de ganho de renda. Então, temos uma pressão crescente sobre a renda e o lado social, e temos múltiplas pessoas afetadas pelo HD que vão perder esses anos de ganhos. Então, é uma dificuldade significativa. Com relação ao diagnóstico, como é mostrado aqui no slide, temos apresentação clínica e testes genéticos de confirmação. Mas o aspecto genético da doença realmente impacta a família como um todo, pois geralmente há mais de uma pessoa acometida. Por outro lado, se conseguirmos impactar mediante tratamento para qualquer paciente, temos um impacto positivo sobre toda a família, por consequência. Então, como o HD afeta as pessoas, meio que dei algumas dicas, mas se conseguir pensar em sintomas comportamentais, motores e cognitivos em parentes múltiplos dentro de uma família, você pode imaginar que isso vai causar um impacto enorme ao longo da vida, tanto no estágio inicial quanto no estágio mais tardio. Então, no estágio mais tardio, os movimentos involuntários são dominantes e muitas pessoas vão experimentar a coreia, conforme o vídeo demonstrou, e a coreia começa com pequenos tiques que podem impactar todo o corpo. E nos estágios mais tardios, os movimentos vão impactar a habilidade de fazer muitos movimentos voluntários, movimentos motores finos e outros. Então, para outros sintomas motores nos estágios mais tardios, pode haver dificuldade de deglutição, de fala, de locomoção e outros problemas motores também. E isso enfatiza bem que a parte motora realmente é afetada desde o início até o final. Então, a coreia é o sintoma mais
consistente, todas as pessoas têm em algum ponto da sua vida, todos os pacientes, e o início dela geralmente é dentro dos primeiros 5 anos do acometimento pela doença, e é uma das características principais. Então, você pode imaginar que depressão e ansiedade estão presentes na maioria dos casos de HD. Então, dá para imaginar que você estando dentro de uma família onde você mesmo está em risco, fica difícil discernir se é o início da sua doença ou se é por estar imerso dentro desse quadro. Então, mais comumente, a coreia é o sinal do início da doença em si. Como podem imaginar, um dos mitos que eu realmente gostaria de derrubar aqui é que muitas vezes a Coreia é dito como apenas um movimento involuntário. Apenas porque as pessoas dizem, é um movimento involuntário, não pode ser controlado, e o paciente diz que não o incomoda, então não deve ser nada significativo. Mas imagine ter movimentos involuntários na sua boca ou no seu rosto que podem impactar a deglutição e a fala. Isso impacta os pacientes. Se você tem movimentos involuntários nas mãos e nos braços, isso vai afetar a sua habilidade de realizar tarefas com movimentos motores finos, como cortar a comida, como foi mostrado no vídeo. Se você tem movimentos involuntários no seu tórax e nas suas pernas, vai afetar o equilíbrio e o caminhar. Então, acho que tem esse mito de que são apenas, entre aspas, movimentos involuntários, pois esses movimentos involuntários afetam os voluntários, que têm um impacto significativo sobre a qualidade de vida do paciente. Então, é isso que o slide aqui demonstra. Temos dados que mostram que pacientes com HD que têm coreia relatam impactos significativos em áreas múltiplas da sua vida. É mais provável que peçam licença por estarem doentes, pedem frequentemente mudanças de local de trabalho, ficam desempregados e etc. Eu tinha um paciente que veio me ver e esse paciente trabalhava como mecânico veicular. E ele estava vindo me ver querendo estabelecer cuidados para o HD e querendo começar o processo de pedido de pensão por incapacidade, pois ele derrubou um bloco de motor no trabalho e ia custar $10.000 a ele para substituir essa peça. E foram os movimentos que fizeram ele deixar cair. Ele pensou, eu simplesmente preciso dos meus benefícios. E eu pensei, bom, que tal a gente trabalhar e tratar os movimentos e você continua trabalhando? E ele ficou em choque, pois ele não sabia sequer que havia tratamento. Quer dizer que eu posso tratar isso e continuar trabalhando? Então começamos o tratamento e ele conseguiu continuar trabalhando. Eventualmente ele buscou os seus direitos de pensão, mas ele chegou até a mim especificamente para buscar essa pensão por conta da Coreia e ele não percebeu, não sabia que havia tratamento. Então essas são as coisas que são mal representadas, é um desserviço para os nossos pacientes se falarmos que é apenas, entre aspas, um movimento involuntário. Pacientes de HD muitas vezes têm sintomas psiquiátricos, 30% a 75% de todas as pessoas com HD vão ter sintomas psiquiátricos ao longo das suas vidas, mas 75% é um número bem alto, mas eu diria que realmente chega mais próximo desse número de fato. Agora, quais são esses sintomas? Podem ser tão simples quanto depressão e ansiedade, ou tão complicado quanto irritabilidade, agressividade, toque e sintomas desse tipo. E o início é logo no começo da doença, mas progridem ao longo da doença. Temos também alucinações e psicose, que é bem menos comum e tende a acontecer mais tardiamente, mas irritabilidade, agressão, impulsividade, apatia, todos esses são muito comuns. Temos também um estigma que acontece com essa doença.
Bem rapidamente, eu gostaria de voltar aqui nos sintomas comportamentais. Se pensarmos na depressão com impulsividade, isso é algo único com relação ao HD que não devemos esquecer. Ao contrário de outras doenças neurodegenerativas, diferentes de Alzheimer, Parkinson, SLA, a segunda causa mais comum em HD, depois de pneumonia por aspiração, é suicídio. E isso por conta desta combinação de depressão e impulsividade que, infelizmente, torna o suicídio uma causa tão comum de morte em HD, o que não é o caso para outras doenças neurodegenerativas. Isso enfatiza a importância de reconhecer e tratar esses sintomas psiquiátricos. Pacientes com HD também relatam muitas vezes um estigma significativo nas suas vidas, tanto socialmente. Temos também relatos piores relacionados à qualidade de vida, mentalmente e socialmente, sem surpresa alguma, conforme falamos dos cuidadores e como são afetados. Temos um elemento adicional de que o cuidador também pode estar preocupado com o desenvolvimento de sintomas em si próprios, e outros parceiros vão ser impactados significativamente pela doença dos seus companheiros, se esse for o caso. E qual é o tratamento? A parte complexa é que, apesar de ser uma doença genética e termos terapias modificadoras, e a minha carreira trata justamente da pesquisa em busca de uma cura, a realidade é que ainda não chegamos lá. Mas esse é outro mito que eu quero colocar abaixo aqui. Não é porque não podemos curar a doença que não podemos tratá-lo agora. Então, temos, de fato, abordagens sintomáticas que podemos usar para melhorar a qualidade de vida do paciente. Eu digo isso o tempo todo, só porque não podemos curá-lo não quer dizer que não podemos tratá-lo. Nós não falamos sobre a gripe, por exemplo, como um tratamento incurável do nariz. Só porque não podemos curar algo não quer dizer que não podemos tentar tratá-lo. A parte mais importante do tratamento em si são as equipes multidisciplinares. Eu não cuido de HD sozinho, minha equipe inclui a mim, eu tenho um psiquiatra, um nutricionista, um conselheiro genético, um terapeuta ocupacional, um terapeuta físico, e todos trabalhamos juntos, além de outros profissionais, para cuidar dos nossos pacientes com HD e suas famílias. E nem todos precisam da assistência de todos da equipe de uma só vez, mas nós temos essa equipe pronta, de modo que, se tiverem essa necessidade, ela será atendida. E conforme mencionei, nós temos medicamentos que são aprovados para tratar especificamente a coreia da HD, mas também utilizamos outros tratamentos para os sintomas comportamentais, como estabilizadores de humor, entre outros. E, novamente, temos essa ênfase. E não esqueçam, levem isso com vocês. Só porque não temos a cura, não quer dizer que não podemos tratar. Eu vou deixar vocês com uma história. Eu tive um paciente que foi acompanhado por múltiplos anos, 5 a 7 anos, por um neurologista particular. E foi dito a esse paciente: eu sinto muito, mas não tem nada que podemos fazer por você. Eu sinto muito que você tenha HD. Me diga se tiver algo que eu possa te falar, ou eu posso te ajudar, se eu puder te ajudar a conseguir pensão. E quando eu vi a paciente, ela tinha depressão e coreia profundos, bem significativos. E nos 5 a 7 anos em que foi tratada, nunca tinham sido ofertados tratamentos para qualquer um desses dois, a depressão e a coreia. E eu pensei, o quê? Nunca te ofereceram nada? Nem uma referência para fisioterapia, nem antidepressivo, nem nada para Coreia? Não, nunca me ofereceram nada. E eu pensava que era incurável, não tinha nada a ser feito, e eu fiquei, de fato, chocado com isso. Então, eu comecei o tratamento para depressão e para Coreia, e ela melhorou dramaticamente.
Ela estava numa cadeira de rodas devido à severidade da Coreia. E a família dela chamou o tratamento da Coreia da pílula de Lázaro, devido à melhora que ela teve na sua Coreia. Ela conseguiu andar novamente pela primeira vez em anos. Eles chamaram toda a nossa equipe para a fazenda da família, pois estavam fazendo uma festa com fogueira, onde iam queimar a cadeira de rodas dela. E nós ficamos em choque, pensamos, bom, talvez não queimar a cadeira de rodas seja, talvez queimá-lo não seja uma boa ideia, talvez no futuro precisem, mas isso nos deu um sentimento, uma sensação do impacto que esse tratamento teve sobre o paciente e sobre toda a família dela. Então, o sentimento, né, a intenção foi apreciada. Essa ideia de querer queimar a cadeira por não precisar mais dela, mas... E tudo isso só pela falta de cuidados e tratamentos. Então, muitas vezes, cabe a nós, enquanto médicos, tentar conseguir diagnósticos e também falar sobre os tratamentos devido ao impacto que eles podem ter, mesmo agora, enquanto esperamos por terapias modificativas curativas. Muito obrigada pelo seu tempo hoje. Caso tenham qualquer pergunta, podem fazê-lo. Eu vou falar, eu queria fazer alguns comentários. Dr. Sung, muito obrigada pela sua apresentação. Com certeza, Huntington's não é uma doença muito conhecida. Com certeza, o senhor tem razão, a prevalência está subestimada, porque para fazer o diagnóstico as pessoas precisam ter acesso, e uma das coisas que conversamos hoje o dia todo foi que as pessoas têm menos acesso. Olha, então, eu estou... Onde está a câmera? Roubaram a câmera. Ah, achei a câmera. Aqui, ó. Sorry. Okay. Mas eu estou ficando velha. Não, eu já estou velha. Mas, enfim, eu gostaria de deixar claro que, então, né, a questão da prevalência está subestimada, mas o senhor mencionou 3 coisas muito importantes que eu faço questão de ressaltar, porque elas foram faladas, por acaso, hoje à tarde. A primeira delas foi o assunto, que é enfim, a última coisa que o senhor falou, e que foi como uma nota referente à questão enfim, do caso que o senhor descreveu, né? Então, a queima da cadeira de rodas era certamente um exorcismo mais do que qualquer outra coisa. O senhor tem razão. A gente tem que pensar em sustentabilidade e não sair queimando as coisas só porque que elas nos lembram de um passado menos bom. Então, setembro é o mês de Huntington, mas depois tem o mês das bruxas e a gente tem que lembrar do exorcismo também. A outra coisa é que hoje, durante a apresentação sobre enxaqueca, foi mencionado o Centro de Excelência. A Bruna nos falou que o senhor trabalha em um dos raros centros de excelência que tem nos Estados Unidos e, com certeza, o Centro de Excelência, uma coisa que o transforma num centro de excelência é ter um tratamento multidisciplinar. Quer dizer, você consegue ter pessoas de diversas disciplinas trabalhando em prol, não da mesma doença, mas do mesmo paciente a cada vez. E isso otimiza certamente o tratamento. E a terceira coisa, que é o que eu assumo que caracteriza o cenário da saúde no século XXI, eu ia dizer 2024, mas não, é no século XXI. Porque, assim, a gente saiu da época do resfriado comum, a gente saiu da época da cachumba, que a gente está discutindo, doenças preveníveis por vacina, que a gente conseguia curar, para entrar numa época em que as doenças aparecem, a gente não as cura, não há como curá-las, mas dá para cuidar ou tratar. Quer dizer, o joguinho de palavras, inclusive, em português, é from cure to care.
Gostaram do em português? Então, da cura ao cuidado. E é isto que faz a diferença quando a gente fala num conceito mais amplo de saúde. E que a gente precisa pensar, quando se fala em financiamento da assistência, é que isto custa muito mais caro do que não ter esse cuidado. Porque esse cuidado é de longo prazo, envolve muitos profissionais, muita tecnologia leve, além de medicação quer dizer, de diversas drogas das diversas disciplinas. Então, eu queria agradecer muito o senhor, principalmente por ter vindo mostrar para nós, em pleno mês da Huntington's, né, esse aspecto novo. Eu ainda fiquei chocada com a pouca idade, relativamente, das pessoas retratadas no filme. Então, só o fato de poder pensar em cuidar dessas pessoas já é um belíssimo encaminhamento futuro. Então, muito obrigada. Doutora. Temos uma pergunta do chat. Doutora. Temos uma pergunta do chat para o doutor. Posso fazer? Depois eu passo a palavra para a nossa presidente. Posso fazer? Olá, doutor Victor, tudo bem? Eu sou Débora, vice-presidente da ABEA, faço parte da equipe da doutora Helena Ronce, que vai lhe falar na sequência. O senhor está sendo assistido presencialmente aqui no Congresso e também virtualmente para quase 2.000 pessoas aí online. E um dos questionamentos que nós tivemos no chat foi o seguinte: gostaria de saber do doutor sobre a zona cinza do teste genético e as chances de desenvolver os sintomas e a doença. Muito obrigada. Então, aquilo sobre o qual estamos falando é que quando você faz o teste genético para a doença de Huntington, tem um número que é o resultado. Então, esse é o seu número específico. Nunca é zero. Então, mesmo uma cópia normal vai ter uns 15, 20 números ali. Então, 40 desses números e mais são considerados positivos, que vão causar, de fato, a doença. Então, temos ali uma zona cinza, de modo que se o seu CAG repeat estiver ali no número 30 ou abaixo, não é normal, mas não vai causar a HD em você. E o que fazer com isso? Bom, sabemos, a partir dos estudos populacionais, que o número de pessoas com mutações da zona cinza, ali nos números 30, 30 e poucos, é bem baixo. A incidência é 1 em cada não sei quantos milhões, por exemplo. Então, se alguém tiver essas mutações da zona cinza, o que isso significa? Que para aquela pessoa, durante o seu tempo de vida, eles nunca vão desenvolver a doença de Huntington, mas existe um perigo, um risco para os seus filhos, se isso expandir para além da zona cinza, para a zona sintomática. Então, um dos seus filhos podem, de fato, desenvolver Huntington. É raro, mas pode acontecer. Então, é por isso também que quando fazemos testes genéticos, recomendamos que seja feito com um conselheiro genético, de modo que essa pessoa possa te ajudar a navegar como lidar com essas zonas cinzas, embora raras, e situações menos comuns. Boa tarde. O maior local no Brasil de incidência de doença de Huntington, que se falasse um pouquinho, que foi o que me chamou mais atenção, doutor Victor, para trazer para esse congresso aqui em Fortaleza, quando eu soube. A gente não tem a prevalência nacional, né, da doença de Huntington. Existe até uma iniciativa da Academia Brasileira de Neurologia de fazer um registro nacional desses pacientes, mas esse estudo ainda está em andamento pela academia. Mas o que a gente tem identificado no Brasil são regiões que a gente chama em português de enclaves, em inglês a gente chama de clusters da doença, que são regiões em que a gente tem uma prevalência muito maior do que você espera que seja a prevalência normal da doença, ou que seria próximo do que a gente imagina que seja a prevalência nacional da doença. Tá? E a gente tem 3 clusters.
A gente tem um cluster em Ervalha, que é uma cidade da zona da Mata Mineira, tá? Que tem uma prevalência, se não vai me falhar a memória agora, em torno de 17 para 10 mil. A gente tem um cluster na cidade de Feira Grande, que fica no agreste do Alagoas, que tem uma prevalência em torno de 10 para 10 mil ou 1 para 1000, mais ou menos. E a gente tem um cluster aqui no Ceará, tá? Já identificado, que fica na região, fica nos arredores de Sobral. Na verdade, são cidades, não chegam a ser cidades, são povoados ao redor de Sobral, que se sabe que são clusters da doença, e um deles já tem a prevalência identificada, e a gente tem 23 pacientes a cada 10 mil, que é a cidade de Senador Sá. Tá? É uma cidade bem pequena, a população da cidade também é pequena, mas ela fica aqui no Ceará, cidade de Senador Sá. Ela deve ficar, eu acho que a gente, no outro dia, até jogou no Google Maps, ela fica em torno de 1h30, 2 horas de Sobral. Tá? Mas é uma cidade bem pequena e é a maior prevalência até o momento identificada, 23 para 10 mil. Então, quando a gente fala de prevalência de uma doença rara, a gente fala na base de 100 mil. Né? E a gente está falando de locais em que a gente está falando de um número de pacientes para 10 mil. Então, é muito grande a prevalência proporcionalmente. Essa doença deixa de ser rara nesses locais. Se eu puder comentar sobre isso muito rapidamente, conforme a Bruna mencionou, eu dirijo um dos maiores centros de excelência do Huntington's nos Estados Unidos, e eu tenho entre 250 e 300 pacientes de HD na minha clínica, mas eu já conversei com alguns neurologistas que tratam essa doença aqui no Brasil. E a clínica em São Paulo tem 400 a 500 pacientes, a clínica do Rio tem 500 a 600 pacientes. Então, as clínicas maiores do Brasil têm muito mais pacientes nas suas clínicas do que os maiores centros de excelência dos Estados Unidos. Então, os pacientes existem, eles estão aí. E conforme falamos, precisamos tentar ajudá-los. Porque os pacientes vêm de lugares tão longes para os centros urbanos? Porque as clínicas ali vão ter mais recursos, equipes multidisciplinares, que é algo crítico, como foi mencionado. Eu vi um paciente novo essa manhã que veio de uma distância de mais 6 horas dirigindo. Então, a minha mensagem para ela é: bem, a sua família agora é parte da nossa família, da nossa equipe, e eu vou trazer toda a minha família, a minha equipe, para caminhar junto com ela e a sua família para passar por essa doença. Embora eu ainda não possa curá-lo, nós vamos caminhar unidos, de mãos dadas, por meio dessa doença. E esse sentimento de apoio de toda a equipe, ela disse que isso valeu a pena demais, as 6 horas que eu dirigi. Tudo isso valeu muito a pena. E é isso que precisamos fazer em países tão grandes quanto o Brasil também. Eu posso fazer mais uma pergunta? Eu só queria perguntar se, enquanto o senhor falava dessa viagem de 6 horas, cadê ela? Ela está aqui. Eu queria saber se... Eu tenho a impressão de que nós estamos falando de uma high-touch disease, né? Certamente não é uma low-touch. Mas a telesaúde, a telemedicina pode ter impacto no cuidado aos pacientes de Huntington? É uma ótima pergunta, com certeza pode. A coisa capciosa é que os aspectos motores da doença são muito difíceis de cuidar por meio da telemedicina. O que nós conseguimos chegar à conclusão é que mesmo com a melhor internet, melhor câmera, a taxa de renovação ali, você não consegue ver os movimentos do HD muito bem. E tem muitos outros detalhes que eu consigo pegar se vê-los em pessoa. Então, sim, nós usamos telemedicina para estender ali os cuidados. Se eles moram a 6 horas de distância, eu não posso dizer venha me ver uma vez por mês. Mas, talvez possam ver em pessoa 1 a 2 vezes por ano. Eles vêm até a clínica e, nesse meio tempo, entre uma visita e outra, fazemos telemedicina. Bruna,
Quando eu conversei a primeira vez sobre a doença, a gente sabe que ela é uma doença genética, né? Que são casamentos de pessoas entre famílias. Eu estava estudando um dia desse sobre pesquisa clínica, porque é o meu próximo passo, viu, Goldetes? Depois da auditoria, já foi? Vai ser pesquisa clínica. É que, na era do feudalismo, né, as pessoas casavam para não passar a nobreza para plebeus e tudo isso. E hoje, a gente sabe que nesses lugares pobres, as pessoas casam com o primo e tudo, então também tem que ser um tipo de estudo. De estudo, não, como é que a gente pode dizer? De levar para a população um tipo de educação, né, para chamar isso. Porque aí o que é que aconteceu antigamente? Começaram a pegar maridos para a rainha da Inglaterra, na Espanha, para não ter nenhum tipo de parentesco, para não ter. Isso se fala na pesquisa clínica, não sei se o doutor Vitor acha alguma coisa estranha na minha fala do que eu estou dizendo, mas isso é uma das coisas da antiguidade que tinha muitas doenças que ninguém sabia que era uma genética por conta desses casamentos entre famílias, né? Realezas e tudo. No caso dos clusters, né, é bem comum, né? São cidades que têm um certo isolamento geográfico, são cidades pequenas, e a doença, inclusive, foi descoberta, na verdade, o gene da doença foi descoberto em um local que tem todas essas características, que é o Lago Maracaibo, na Venezuela, né? Então, foi lá que o gene foi descoberto, né? Foi identificado. E também é um cluster da doença. Então, é muito comum que, nesses enclaves, a gente tenha uma incidência maior de casamentos consanguíneos. Um ponto importante de falar sobre doença de Huntington é que ela é uma doença genética autossômica dominante, né? Então, quando a gente fala que afeta a família, é porque realmente não pula geração como uma doença recessiva, né? Então, você passa por famílias que nunca tiveram um caso e, de repente, surge um caso na família. Então, como uma doença dominante, você tem uma probabilidade para cada filho de 50% de herdar essa doença. Tá? Então, você comumente vê um número muito grande de pessoas afetadas. Então, se você tem doença de Huntington, certamente um dos seus pais tinha o gene. Tá? Então, é por isso que a gente tem um número, né, de indivíduos afetados por família bastante grande. Quando a gente começa a ter, né, essa questão de casamento consanguíneo em algumas regiões, a gente aumenta essa probabilidade muito mais ainda. Então, em nome da ABEA, Dr. Sang, eu gostaria muito de agradecer a sua presença virtual conosco, cumprimentá-lo por uma apresentação impecável, agradecer muito a Bruna por ter acompanhado o Dr. Sang e agradecer a Bea mais uma vez pela oportunidade que nos deu de ouvir esta maravilhosa apresentação. Boa tarde. Muito obrigada por me ter aqui com vocês. Podemos, só um minutinho que nós precisamos tirar uma foto. Isso. So a photo op. Vou só fazer assim. Dr. Sang, é uma tradição aqui no Congresso da ABEA que todo mundo tira uma foto com os palestrantes e que eles recebam um presentinho, tá, da organização. Então, a gente vai tirar uma foto com você, virtualmente à distância, e a gente vai dar um jeito de te entregar o presente, pode deixar.